cinéfilos, muito boa tarde. Começando aqui mais uma live para vocês. E cheguei no set de cinema. E agora? O que vai acontecer? O que tem que acontecer ali? Como você vai se portar? Quais são as prioridades? E a gente vai falar sobre isso hoje. Já falei com vocês sobre perrengues que podem acontecer no set de cinema. Já falei com vocês sobre como é o ambiente de um set de cinema. Mas eu sei que tem muitas pessoas aqui que não conhecem esse ambiente no sentido de beleza, consegui chegar num set, vou ir para um set de cinema. E agora? Como é que eu vou me portar lá? Como é que vai ser? O que eu posso esperar? E é por isso que estou fazendo essa live aqui hoje pra vocês. Mas antes da gente começar, eu quero que você pegue aí o seu caderninho, a sua caneta, o seu lápis, porque eu vou passar realmente conteúdo de valor aqui. Então, se você tem algum amigo aí que você já sabe que vai ir pro set pela primeira vez, que tem vontade de conhecer um set de cinema, já clica aqui embaixo na setinha e manda essa live para eles, que a gente vai começar aqui, primeiramente dividindo essa live em 5 tópicos, tá? Eu vou estar olhando aqui pro lado de vez em quando, porque como vocês sabem, aqui está o meu roteiro, e só para me lembrar aí o nome dos 5 tópicos, eu vou dar uma olhada aqui agora. Então, já pode anotar aí. O primeiro tópico é a ordem do dia de chegada. Como que a gente vai fazer ali? Quais vão ser essas prioridades? Como que vai ser feita essa ordem do dia de chegada? Quem que vai chegar? Quem que vai fazer essa ordem do dia? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque tem uma ordem do dia do pré-set. Tem a ordem do dia ali do momento da gravação, mas tem uma ordem do dia também da pré-gravação, do momento realmente de chegada. O nosso segundo tópico vão ser as prioridades. Chegando no set. Quais são as nossas prioridades ali? Vamos falar sobre isso também aqui. O terceiro tópico, postura. Que tipo de postura que eu tenho que ter no set de cinema? Tem algum profissional que tem que se portar de um jeito diferente? Eu tenho que entrar lá com uma postura diferente? Se é a minha primeira vez, como que eu vou me portar? Se eu já participei de vários sets, se eu sou o diretor ou se eu sou o estagiário, como que eu vou me portar? Então, nosso terceiro tópico aqui é postura no set de cinema. O quarto tópico é mantendo o set arrumado, porque não adianta você chegar todo arrumado, você chegar ali com toda uma postura, mas ao longo do tempo esse set ir virando uma bagunça, não adianta também. Então, o nosso tópico número 4 é como manter o set arrumado. E o nosso tópico número 5 é, beleza, acabou a gravação, o que eu tenho que fazer? Eu posso só ir embora? Não é bem assim que funciona. Então, o tópico 5 é a finalização da gravação, é um encerramento aí da diária do set, beleza? Então, a gente vai falar desses 5 tópicos aqui hoje. Quero que você preste bastante atenção em cada um desses detalhes. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida, podem matar aqui para mim nos comentários. Se eu estiver encerrando o tópico, vou olhar os comentários e vou responder, ou eu vou deixar para o final da live, de acordo aí com a demanda de vocês, de dúvidas, tá bom, pessoal? E se você tá vendo essa live gravada aqui, se você tá vendo lá depois, não tá vendo no ao vivo, deixa a sua dúvida aqui nos comentários também, manda um direct para mim, não tem problema, a gente pode aí conversar sobre todas essas dúvidas que vão surgindo em um dia de set de filmagem. Então vamos começar aqui, pessoal, com a ODD de chegada, que é o nosso tópico 1. Como assim, Carol? O que é uma ODD? O que é uma ODD de chegada? Normalmente, a ODD é o que a gente chama de ordem do dia, que é feita pelo assistente de direção e que normalmente define ali o momento de início do set, o momento de finalização, e algumas ordens do dia vão passar até por cenas, como por exemplo, a gente vai gravar primeiro a cena 5, depois a cena 2, depois a 3 e depois a 1. Vai definir ali esses horários. Às vezes, em algumas ordens do dia, em alguns filmes menores, tem até qual plano vai ir primeiro. Em sets mais profissionais, isso não acontece. A gente vai ter ali simplesmente cena 2 e o tempo para a execução dessa cena 2. E vai ter a ordem dos planos. Você vai começar com o geral, você vai começar com o detalhe. Vai ser o diretor de fotografia na decupagem. Se vocês quiserem que eu faça uma live falando exclusivamente sobre montagem de ordem do dia, ou exclusivamente sobre decupagem e enquadramentos e movimentação de câmera e como que funciona o diretor de fotografia, deixa aqui no comentário para mim também que a gente pode providenciar isso. Mas aonde que eu quero chegar com isso então? Vai existir uma ordem do dia, uma ODD, além dessa ordem de filmagem das cenas, dessa ordem de filmagem dos planos de chegada. Você não vai simplesmente colocar ali na ordem do dia chegada e final da gravação. Não, normalmente numa ordem do dia você vai ter, por exemplo, o filme está previsto que tem que começar a gravar quando escurecer.
Você já sabe que naquele dia o pôr do sol vai começar lá pelas 6 horas. Então vai estar de fato escuro lá pelas 6h30, 7 horas. Então a gente vai começar a gravar às 7, para não ter problema. Para a gente poder começar a gravar às 7, a gente vai voltando para trás, tá, pessoal? A gente vai precisar ali de um tempo para organizar esse set de filmagem. A gente tem gente suficiente para uma parte das pessoas estar organizando foto, outra está organizando arte e outra está lidando com os atores, ou são poucas pessoas e elas têm que se ajudar. Se a gente tem pessoas para cada departamento, um set maior, será que todos esses departamentos conseguem fazer a parte deles em meia hora, 45 minutos? Então a gente coloca só 45 minutos. Se a gente tem ali pessoas que vão ter que estar oscilando entre essas áreas, a gente coloca um pouco mais de tempo. Porque se cada departamento a gente for ter que arrumar um, depois vamos arrumar o outro, vai demorar mais tempo. Então vamos por aí 1h30, mais ou menos. 1h e meia. A gente vai voltando. Então o set que iria começar a gravar às 7, a gente já tem que estar lá às 5h30. Mas, para a gente começar realmente a organizar o set às 5h30, a gente tem que ver o tempo de chegada de cada um. Quem que vai chegar qual horário, tem o tempo de descarregar os equipamentos e levar para a locação, de organizar a locação. Todo mundo vai ter ali um momento de euforia, que vai querer se cumprimentar. Então, isso vai demorar um pouco também. Então, vamos colocar ali mais uns 15, 20 minutos. E tem mais o tempo de atraso, que algumas pessoas sempre atrasam. Ou seja, a gente tem que colocar, vão ter ator que a gente vai ter que buscar no ponto de ônibus, vai ter ator que a gente vai ter que buscar no metrô. Esse ator tem que estar no metrô em qual horário para a pessoa ir buscar ele, chegar até a locação, descarregar os equipamentos, organizar todo o set de filmagem para daí começar a gravar set. Então, além da gente ter aquela ordem de início de gravação set e daí cada cena, a gente tem que ter essa prévia de ordem do dia, de qual horário estar na locação, qual horário estar no ponto de encontro, qual horário a gente vai organizar cada um dos departamentos. Então não é tão simples. Nas ordens dos dias dos sets que eu participo, normalmente tem chegada no set, 5 horas. Mas para mim chegar no set, eu sei que eu tenho que sair de casa, 45 minutos antes. Mas eu vou ter que passar antes em um outro lugar para buscar um ator. E esse lugar é no meio do caminho, mas esse período de eu passar, buscar ele e retomar o meu caminho, talvez demore aí uns 10, 15 minutos. Então, se eu tenho que estar no set às 5, eu vou sair de casa às 4. E na verdade, a gente só vai começar a gravar às 7 horas da noite. É muito mais complexo, mas a gente tem sim que priorizar chegar no horário, a gente tem que tomar cuidado com esses horários, porque muitas vezes uma pessoa que atrasa pode atrasar todo o set. Imagina se eu atraso e eu sou a pessoa que tô com a câmera, se eu sou a diretora, se eu sou a atriz principal. Não dá pra acontecer quase nada enquanto você não chega. As pessoas vão poder ali, que estranho, tá fora de sincronia? Deixa eu tentar mudar aqui, pessoal, só um minutinho. Vamos ver se... Melhorou? Estão me ouvindo bem? Mandem aí um feedback pra mim. Continuando. Vamos continuar? Me avisem aí se voltou a sincronia do áudio. Onde é que eu estava? Ok. A gente tem que tomar cuidado com o horário que cada uma pessoa vai chegar. Por exemplo, muitas vezes, no último set que eu tava, a atriz principal iria atrasar um pouco para chegar, porque ela tinha um compromisso antes. Ela era a atriz principal. Então, ela ia ter que chegar e fazer maquiagem, fazer figurino. A direção iria ter que trabalhar ali com ela toda a performance, toda a entrada no personagem de fato, toda a imersão no personagem. Tem uma preparação, uma conversa do diretor com os atores antes de fato começar a gravar. Então, isso é muito importante. Então, o que a gente fez? Ela vai atrasar meia hora, a gente pediu para ela chegar às 5, ela vai chegar às 5h30. Até a hora dela chegar, todo o resto tem que estar pronto. Porque daí, quando ela chegar, a gente vai simplesmente fazer o que precisa ser feito com ela de forma rápida e começar a gravar para evitar atrasos. Tá bom, pessoal? Então, o nosso primeiro tópico aí, que é a ordem do dia de chegada, é esse. A gente tem que planejar muito mais do que a gravação. A gente tem que planejar
todo o dia, todo o horário de set de filmagem. Vamos entrar então agora no nosso segundo tópico que eu falei para vocês, são 5, vamos entrar no segundo tópico. Alguma dúvida aí sobre a ordem do dia de chegada, sobre essa organização de muito mais do que apenas as cenas, mas também de horário de chegada, horário de sair de casa, horário de cada pessoa chegar? Tem alguma dúvida aí? Não? Então vamos continuar. Tópico número 2, prioridades. É um pouquinho do que eu falei para vocês sobre se a gente está com uma equipe reduzida, se a gente não tem, sei lá, 3, 4, 5 pessoas por departamento para cuidar de cada um dos departamentos, a gente tem ali 2 pessoas para arte e 2 pessoas para foto, por exemplo. E essas 2 pessoas sozinhas, elas não vão dar conta de fazer tudo que tem que ser feito. Então a gente vai pegar pessoas de outro departamento, elas vão ajudar a foto ou ajudar a arte primeiro para depois fazer o delas. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas prioridades. Muitas vezes o assistente de direção ele vai cuidar também, beleza, você é da foto, mas você vai chegar e a primeira coisa que você vai fazer é fazer tal coisa da arte. A gente tem que ver ali qual que é a prioridade do filme. Um grande exemplo aqui para vocês é que no último set de filmagem que eu estive, a gente tinha que tampar uma janela imensa. E a gente ia ter que fazer isso com uma cortina. E lá não tinha suporte para cortina, lá não tinha nada do tipo. Então, aqui já tá aqui uma dica que vocês pediram para mim sobre as gambiarras, as famosas gambiarras. Uma ótima forma de prender as coisas na parede é com fita crepe. Mas então, o que aconteceu? A gente já sabia que a gente ia perder muito tempo no set de filmagem para grudar essa cortina. E a gente não ia poder ir no dia anterior, por exemplo. O que aconteceu? Algumas pessoas chegaram antes, todas que podiam chegar antes, chegaram antes para ajudar a grudar a cortina. A primeira coisa não era subir com equipamento, não era cuidar de ator, não era preparar sangue falso, era grudar a cortina. Então, independente se a pessoa era da direção, da foto, do som ou da própria arte, estava todo mundo ali mobilizado para grudar essa cortina. Porque se aquela cortina não tivesse pronta na hora que todo mundo chegasse, o set iria atrasar. Então era uma prioridade do departamento de arte, mas que mobilizou todo mundo da equipe. Depois que essa cortina estava grudada, beleza, o setor de foto consegue montar todos os equipamentos sozinhos, o setor de arte consegue fazer toda a parte da arte sozinho, então cada um vai para o seu canto. Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado com as prioridades de cada gravação. O que cada gravação demora mais e que se não for possível aquilo tá pronto, não vai acontecer. A gente tem que analisar muito isso. O que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso cuidar do meu e deixar o meu pronto, sendo que o meu eu faço em 5 minutos, ou eu posso ir lá ajudar o amiguinho que se o dele não estiver pronto, o meu não vai valer de nada se tiver. Então vamos ajudar, vamos garantir o que precisa ser garantido, e daí depois a gente faz o nosso que é mais rápido e cada um aí se divide. Isso vai depender muito do tamanho da equipe, do tamanho do set, da prioridade, de quanto tempo demora, mas tudo isso tem que ser calculado. E normalmente é calculado justamente pelo primeiro assistente de direção, que vai fazer esse gerenciamento do set de filmagem, que vai fazer esse gerenciamento da produção e que vai analisar quais são as demandas daquele filme e os horários que a gente tem que seguir para aquele set acontecer, para aquele filme conseguir acontecer naquele período. Beleza, pessoal? Uma coisa que eu considero, assim, primordial em praticamente todo o set. Ajudem a carregar as coisas. Set de cinema tem muita coisa. Tem coisa de arte, tem equipamento de foto, tem luz, tem câmera, tem lente, tem equipamento de som, tem microfone, tem gravador, tem equipamento de produção. O que é equipamento de produção? Tem suco, tem comida, tem prato, tem copo. Então é muita coisa para carregar quando a gente chega em uma locação. Ou a gente chega num estúdio que ali estava desabitado. A gente tem que ajudar a carregar tudo aquilo. Muitas vezes um único carro não é suficiente para aquilo. São necessários ali 2, 3 carros. Às vezes a gente lota um único carro só para cada departamento. Ou às vezes mais de um carro só para um departamento. Eu já cheguei a fazer um filme que a gente alugou um caminhão para poder levar só o equipamento de foto. O de arte foi no carro.
só o de foto. A de produção já estava na locação. Um caminhão só para o equipamento de foto. Você tá entendendo? É muita coisa. Então, independente se eu sou a diretora ou se eu sou o estagiário de produção que tá ali só para ajudar a fazer o café, ajudem a carregar os equipamentos, tá, pessoal? Ajudem a carregar as coisas, ajudem a organizar. Já cheguei em muitos sets que às vezes, eu sou o diretor, não estou a fim de carregar equipamento, vou poupar minha beleza, tá todo mundo ali se matando de carregar, eu vou esperar, porque eu só mando. Não é assim que funciona. Não seja um diretor ou um ator estrelinha que tá ali só para fazer o seu serviço. Equipe de cinema, set de cinema é um lugar de colaboração. Todo mundo tem que estar junto ali para conseguir fazer esse filme acontecer. Talvez porque você não ajudou, atrasou e o filme não ficou bom por causa da forma que você queria. Então a gente tem que sim se ajudar. Maquiagem. Já estive em set de cinema que a maquiagem e o cabelo demorou mais de 3 horas para ser feito. Normalmente, a gente tem ali uma noção, um ensaio dessa maquiagem, de como que vai ser feito, mas às vezes atrasa. A gente tem que estar sujeito a esses atrasos, a gente tem que estar ali cuidando de todos esses atrasos, a gente tem que estar ali analisando justamente quais são as prioridades. O que vai demorar mais para ser feito? É melhor a arte começar já a fazer o cabelo ou é melhor a arte ajudar a carregar o equipamento? Se a arte vai demorar 3 horas e o equipamento sem essa única pessoa não vai demorar tanto mais, começa o equipamento, começa a maquiagem, a gente se vira aqui. Então a gente tem que analisar as prioridades, tá bom? É sempre muito sobre prioridade. Eu não posso virar pra vocês e falar, gente, façam assim, porque depende do filme. Se você virar pra mim e falar, Carol, você falou que todo mundo tem que carregar equipamento, mas se eu for carregar equipamento, a maquiagem não vai ficar pronta na hora de gravar. Então vai fazer a maquiagem. Se eu for carregar equipamento, a cortina não vai estar pendurada. Então vai pendurar a cortina. Tá? Então analisem as prioridades. A gente tem que separar ali um período também pro diretor conseguir conversar com esses atores. A gente tem que separar um momento em que esses atores não vão falar com mais ninguém no set, porque eles já vão estar dentro do personagem. Porque o que acontece? Muitas vezes o ator vai chegar ali e vai estar naquele tumulto. Todo mundo chegando, todo mundo animado, muita coisa pra fazer. Ou às vezes o ator vai chegar depois, quando já tá tudo organizado e só falta cuidar realmente dele, que é fazer o figurino e a maquiagem. Ajustar a iluminação ali pra pele dele, alguma coisa assim. Mas tem que ter um momento em que o set vai estar mais tranquilo, o diretor vai levar o ator para uma sala separada, se não tiver uma sala separada, vai ser ali no meio de todo mundo, então todo mundo tem que estar em silêncio, tem que estar tão tranquilo, tem que ter muito respeito, justamente porque tem que ter esse momento de trabalho ali entre o diretor e o ator, que às vezes ele vai... Às vezes esse trabalho vai ser 10 minutos, às vezes vai ser 5. E às vezes vai ser 1 hora. Então, a primeira assistente de direção também tem que entender quais são esses exercícios que o diretor vai fazer, quais são as demandas do ator. A gente tem que ter muito respeito. Por que a gente não pode simplesmente chegar ali no site de cinema e começar a discutir com o amiguinho na frente do ator? Porque o ator, ele tá dentro do personagem, ele sente o ambiente do set. Se ele sente que tá todo mundo tenso, ele vai ficar tenso. Se ele sente que as pessoas estão preocupadas porque está atrasado, ele vai ficar tenso de não errar alguma fala, de não errar alguma movimentação. E aí que ele vai errar mesmo. Se o diretor está com uma cara mais fechada, ele vai achar que talvez seja culpa dele. E às vezes nem é. Às vezes é um erro que deu na iluminação e o diretor está preocupado. O ator pode levar pessoal. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com tudo isso. E isso já entra um pouco no nosso terceiro tópico, que é de postura. Vou falar sobre postura agora, mas só para encerrar aqui o nosso tópico 2 de prioridades. Estou vendo que vocês estão mandando algumas dúvidas, então vamos lá ver o que vocês têm de dúvidas sobre prioridades, tá? Essa questão do que fazer primeiro quando você chega num set de filmagem. Todo mundo fazendo tudo, não cria uma tensão no set? Depende muito, não é todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo de uma forma desordenada. Na verdade, cada departamento vai estar fazendo a sua parte e tudo feito de forma ordenada. Beleza, todo mundo vai descarregar o equipamento? Descarregou? Todo mundo ajudou a descarregar aquele caminhão de equipamento? Tá todo mundo ali na área? Tá todos os equipamentos ali naquele local que precisam estar? Beleza. Cada um vai para um canto separado cuidar do seu.
Não vai ser aquela movimentação, aquela correria. Vai ter uma movimentação? Vai, claro que vai. Vai ter uma correria? Talvez esteja, talvez não. Tudo depende do tempo também que você colocou para essa organização. Não precisa ser todo mundo correndo de um lado para o outro, todo mundo gritando de um lado para o outro. É uma questão muito mais de todo mundo estar se movimentando de um lado para o outro, concentrado no seu, em um set organizado. Quando você tem um set organizado, quando você tem uma equipe que chega no set e já sabe exatamente o que precisa fazer, o que deve ser feito, todo mundo fica muito mais tranquilo do que com essa tensão. Mas essa tensão vai ser criada justamente se não tiver um planejamento prévio. Se não tiver um planejamento antes de chegar no set, se as pessoas não souberem o que elas vão fazer quando chegarem no set, elas vão ficar tensas. Elas vão chegar naquela locação, vão olhar assim e falar, e agora? E isso não pode acontecer. Essa tensão vai atrasar, essa tensão vai deixar a pessoa desconfortável, ela vai ficar nervosa, do que se você simplesmente chegar tranquilo, sabendo fazer o seu, sabendo, tipo, beleza, eu tenho que fazer isso, mas na ordem do dia está colocado como? Eu sou do departamento de arte, mas na ordem do dia, o meu assistente de direção falou, departamento de arte ajuda a foto a descarregar equipamentos. Eu vou ajudar a descarregar equipamentos, vou deixar no canto, depois a foto vai lá montar, deixei os equipamentos no canto, acabou os equipamentos, eu vou lá fazer a arte. Então tudo é muito mais organizado. Quando você sabe o que tem que fazer, você não fica tão tenso, porque você sabe que tem um tempo para tudo isso. Mas também não é, beleza, você vai chegar e descarregar equipamento, você vai ficar descarregando equipamento por 1 hora e depois você vai ter 5 minutos para fazer o seu. Não é isso, né, gente? Não é assim também. Tem um período para isso, ó. A gente vai chegar, como a gente tem 15 pessoas no set, essas 15 vão ajudar a descarregar equipamento. Como a gente tem 15, vai ser rápido. Então eu vou colocar aqui 15 e 20 minutos para descarregar equipamento. Se em 15 e 20 minutos não tiver terminado de descarregar, cada um do seu departamento vai fazer suas coisas e quem tiver mais tranquilo, quem tiver feito, tiver terminado, a equipe de fotos continua descarregando, porque a gente também não pode atrasar os outros departamentos, tá? Então é prioridades, é tudo sim muito cronometrado, muito organizado, muito analisado e visto o que exatamente precisa para cada área, para cada set, para cada filme e para cada equipe. Se a gente tem uma equipe aí de um longa-metragem que tem 200 pessoas e 50 pessoas só para foto, o que o Zezinho da arte vai ajudar lá na foto? Ele vai mais atrapalhar. Então vai cada um pro seu departamento e só a foto cuida dos equipamentos. Não precisa de outra pessoa cuidar. Então tudo isso vai depender muito do set, do filme e da equipe. Tá bom, pessoal? Mas o objetivo é justamente não criar uma tensão e sim ter um ambiente de organização em que a gente sabe que tudo vai dar certo justamente porque foi organizado daquela forma. Se for tudo seguido passo a passo, vai dar certo. Se todo mundo chegar ali e ficar perdido, vai ser um caos e vai ficar muito mais tenso, tá? Então, vamos entrar agora no nosso terceiro tópico, que é sobre postura no set de filmagem. Cara, eu tenho que ir todo emprumado, ou eu tenho que ir meio assim, eu tenho que ir arrumado, eu tenho que ir parecendo um mendigo. Como que eu vou? Qual que é a minha postura pro set de cinema? Tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Normalmente, que nem eu disse pra vocês, vai ter ali uma movimentação no set e vai estar cada um na sua, vai estar cada um fazendo o seu departamento. Mas pode surgir situações em que uma pessoa tá ali se matando com alguma coisa, ela achou que ia conseguir fazer aquilo sozinho e não conseguiu e vai pedir a ajuda do fulaninho que tá passando aqui atrás. E ele não vai perder nem 2 minutos para ajudar ele. Então você tem que estar disponível para ajudar, contanto que isso também não atrapalhe a sua forma, o que você tem que fazer. Beleza, pessoal? Tem que ser proativo, tem que estar ali. Fulano esqueceu o copo d'água e o copo d'água estava do meu lado. Já entrego, você tem que estar atento em todos os momentos. Você tem que estar proativo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ali respeitar a hierarquia do set. Tá? Então você não pode, por exemplo, o ator não te conhece direito, você é, sei lá, do departamento de som, e ele vira pra você e faz uma pergunta sobre o personagem. Você não sabe. Ou você sabe, mas você não tem tanta certeza, ou você sabe, mas será que você vai transmitir isso da forma correta? Então,
conversa com ele, fala, espera um minutinho, vou chamar o diretor, vou chamar o primeiro AD. Não ultrapasse a hierarquia. Não faça coisas que você não tem certeza. Se o diretor vira para você e fala, som, grava 15 minutos de som ambiente. O diretor não tem esse poder. Ele quer 15 minutos de som ambiente. E será que ele pode ter? Quem vai saber isso é o primeiro assim direção. Porque ele vai estar cuidando do horário, ele vai analisar se não tem ele na ordem do dia, no final da gravação, às vezes um horário só para gravação ambiente. Às vezes o diretor quer aquilo no momento, mas o momento daquilo já está no ODD. Pré-planejado e eles só não se conversaram por algum momento, porque deveriam ter se conversado. Então, tudo tem que respeitar a hierarquia do set. Brigas, conversas muito altas, problemas que surgem, não demonstrem para os seus atores. Os atores sentem, os atores percebem, tá? E isso influencia na atuação, influencia no resultado final. O ator pode achar que é com ele, o ator pode se desconcentrar, pode ficar tenso e isso só vai piorar a situação. Beleza, pessoal? Tem algumas questões também sobre os atores ainda. Alguns atores têm muito conhecimento sobre cinema, entendem como é feito bastidores, até já trabalharam em bastidores, sabem como é que é e vão querer ajudar. Às vezes você pode nessa abertura para ajudar, às vezes não. Alguns atores vão ver que você está tendo um problema com a foto e vão ficar quietinhos, vão simplesmente entender, vão esperar, vão saber que é um imprevisto que aconteceu. E tem outros atores que às vezes vieram do teatro, que não entendem tanto sobre aquilo, que vão ver aquele problema e vão achar um porre. Vão ficar, meu Deus, por que eu tô aqui há 40 minutos parado? Por que a luz queimou? Não tô entendendo. Porque ele tá acostumado com outra dinâmica. Então conheçam os seus atores, entendam de onde ele veio, mostre para ele qual é a dinâmica. Às vezes um set grava vários takes sem cortar. Às vezes grava um take só e vai cortando. Então também conheça o seu ator. Não deixe o ator sozinho lá por 3 horas. Tem que ter um produtor, um diretor que tá tomando conta dele. Nem que seja pro produtor ir lá perguntar se ele quer uma água. Vai lá perguntar, mostra que você se importa. O diretor, ele tá saindo do personagem, vai lá conversar, pergunta se tem alguma dúvida, dá algum feedback. Não deixem o ator sozinho. O que mais? Primeiro AD é termômetro do set. Se o primeiro AD tá feliz, normalmente as pessoas vão estar mais tranquilas. Eu sou muito termômetro do set. Eu sou um livro aberto com o primeiro AD. Porque se eu estou feliz, o set está em ordem, está tudo no seu horário, talvez a gente esteja até adiantado. Eu não vou sair enchendo o saco de ninguém, tá tudo certo. Se o set está atrasado, se tem alguma coisa que está dando errado, eu vou fechar a cara de um jeito. É de um jeito que a pessoa não precisa nem perguntar nada pra mim. Ela vai olhar pra minha cara e já vai saber que tem alguma coisa acontecendo. E o que isso vai acontecer? As pessoas vão ficar tensas. Às vezes, eu quero que elas fiquem tensas porque tá muito desperto, tendo muito papinho, muita conversinha e não estão trabalhando. Então, fecha a cara, atenção pessoal, a gente não está adiantado, a gente tá com o set atrasado, então vamos. Então, às vezes, essa atenção ajuda também na equipe. Mas cuidado com os atores, tá? O diretor, ele é um termômetro de toda a equipe artística e dos atores. Se o diretor parece perdido ou parece meio infeliz, todo mundo da equipe vai ficar inseguro. Ele tá perdido, por que ele tá perdido? Ele não sabe o que ele tem que fazer, ou eu tô fazendo errado, ou não tá do jeito que ele queria, ou ele não tem toda essa bagagem para conseguir me auxiliar. Eu fiz uma pergunta e ele ficou tipo, ai meu Deus, e agora eu não sei te responder. Isso vai influenciar também em como a equipe vai te ver, em como a equipe vai analisar tudo isso. O diretor é o termômetro da equipe no sentido de confiança. Se o diretor está confiante, está feliz, a equipe vai ficar mais tranquila também. O diretor, ele vai estar falando ali sobre toda a parte artística, como tudo está ficando. Esse é o termômetro dele. O primeiro AD é sobre a parte logística e sobre o tempo que temos para gravar. Um deixa as pessoas inseguras, o outro deixa a pessoa ansiosa. São diferenças. Um vai fazer a pessoa
ou relaxar muito e falar, estamos com tempo, tô de boa, posso ficar aqui 5 minutos descansando. Ou vai fazer ele, estamos 1 hora atrasado, corre. E o outro, ou vai deixar a pessoa, tipo, beleza, tô fazendo meu trabalho, tá dando tudo certo. Ou vai deixar ele no sentido, será que tá errado? Será que é problema meu? Será que tem alguma coisa acontecendo comigo? Será que eu fiz alguma besteira? Será que ele não tá gostando? Será que o que eu planejei não tá do jeito que ele imaginou? O que está acontecendo? Então a gente tem que tomar cuidado também com essa insegurança e com essa ansiedade que a gente gera, dependendo da função que a gente está exercendo ali. Tá bom, pessoal? Vou ler agora os comentários de vocês e daí a gente vai pros tópicos 4 e 5. Estamos quase acabando, esses tópicos são menores, tá? Eu tô falando bastante hoje, mas sei que vocês gostam também. Nos filmes americanos, os diretores estão sempre sorrindo. Exatamente. O diretor, ele é o termômetro do set. Às vezes o diretor tá perdidinho. Não sabe o que vai acontecer, não sabe como é que vai ser, tem um monte de coisa dando errado, ele tá tenso. Daí você tem que lembrar de uma coisa que eu falei na última live. Você tem 2 opções. Ou dá certo, ou dá certo. Então não adianta ficar tenso. Você tem que realmente estar ali analisando o que pode ser feito para resolver, conversar, chama pro lado. Só que se você mostrar essa preocupação, sei lá, só pro produtor e pro primeiro AD, eles vão entender que é uma preocupação logística. Se você mostrar essa preocupação só pro diretor de foto, ele vai entender que é uma preocupação técnica. Se você mostrar só pro diretor de arte ou pro ator, vai entender que é uma preocupação artística. Agora, se você chega no set, todo mundo tá olhando pra você, e você tá assim, vai todo mundo ficar, ai meu Deus, o que será que tá de errado? O que tá acontecendo? Todo mundo vai ficar inseguro. Tá bom, pessoal? Então, realmente tem que ter uma postura ali voltada para cada departamento também, de acordo com a sua função. Se você é um estagiário, você chega meio perdido no set, é normal. Você tá ali pela primeira vez, tá tentando se adaptar, vai vir alguém ali te acudir. Mas se você é o diretor e você chega perdido, daí vai ser difícil. Daí vai complicar a situação para você, tá bom? Então, antes de dirigir, por isso que eu digo, dirigir é uma das funções mais difíceis. Antes de dirigir, participem de muitos sets, participem de todas as funções, façam pelo menos um curtinha, um projetinho em cada uma das funções, entendam cada uma das funções. Não é à toa que eu demorei aí 8 anos para dirigir pela primeira vez. É complicado. E agora, na minha terceira direção, que eu consigo chegar no set já com uma postura de mais confiança. Nos outros eu cheguei mais confiante, talvez eu tenha chegado mais insegura, mas eu não demonstrava essa segurança para todos. Eu demonstrava essas inseguranças para quem poderia me ajudar com a minha insegurança. Beleza, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado com essa postura de set também. Agora vamos para o número 4, nosso item número 4, que é como manter o set arrumado, como manter o set funcionando. Primeiramente, realmente separar as áreas por departamento, cada um ali vai estar fazendo a sua parte, mas a gente tem que definir a duração da diária. Não adianta a gente começar a gravar às 7 da noite e falar, vai acabar a hora que der. Não é assim que funciona. Se é um filme que vai durar e que tem que ser gravado à noite vai escurecer só às 7, a gente já sabe que lá pelas 4h30, 5 horas vai estar amanhecendo. Não vai dar pra gravar depois das 4h30, 5 horas. Então não dá pra gente simplesmente ir gravando. Tem que ter um horário de terminar. E, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem os metrôs, os ônibus. De madrugada, o metrô ele só volta a funcionar, ele para meia-noite e só volta a funcionar às 4 da manhã. Então, se a minha gravação durar só até as 2 da manhã, mas tem gente que depende do metrô, vão ter que ficar esperando na gravação até as 4 da manhã? Como é que vai fazer? Então, tudo isso é uma logística também que tem que ser analisada pela assistente de direção e pelo produtor. Todo mundo tem que ter muito cuidado com esses horários. Vai acabar umas 2h30, mas ainda tem o tempo de desprodução. Normalmente o tempo de desprodução é meia hora. Tá, daí vai acabar às 3, só que ainda vai faltar meia hora pro metrô abrir. Eu não posso simplesmente largar a pessoa ali e ir embora. Não posso fazer isso. Vamos gravar entrevista, então? Já que a gente vai fazer um documentário, já que pra gente divulgar esse filme vai ser interessante a gente ter entrevista de como foi feito todo o filme, vamos pegar esse horário, acabou a gravação, desproduziu, tá todo mundo tranquilo, vamos sentar todo mundo, a gente grava a entrevista, nem que não grave com todo mundo, pra dar o tempo pra não deixar o fulaninho perdido esperando. A gente tem que ter esse cuidado também, essa humanidade com as pessoas. Outra coisa, cuidado com entre-takes. O que é entre-take? A gente gravou um take,
gravou aqui um plano médio e tem que ajustar a iluminação, mudar a posição da câmera para poder gravar no plano geral, no plano mais aberto. Mas é um ajuste que normalmente aí demoraria 2, 3 minutos. O assistente de direção já vai botar uns 5 na ordem do dia, se ele botar. Porque às vezes isso vai estar só na decupagem. Mas daí a arte vai decidir passar um pozinho na carinha do ator, porque ele tá ali na frente da iluminação, a luz é quente, ele tá suando, vamos passar um pozinho. O som, vendo isso, resolveu fazer um lanchinho. Gente, cuidado com isso, cuidado. Às vezes você arrumar a iluminação, demorou 3 minutos, nesses mesmos 3 minutos passaram um pó, mas daí nesse tempo o produtor já foi lá fora, porque é fumante, o diretor começou a dar risada com o ator, que já saiu do personagem, o som vendo aquilo foi comer e vendo que tava todo mundo ali demorando mais pra comer. Aquele entretake que era de 3 minutos, vira de 15, 20. Isso não pode acontecer. Cuidado com o entretake. Entretake é o que atrasa o filme. Entretake e perrengue imprevisto que acontece é o que atrasa o filme. Tá? Então, cuidado. Isso é uma coisa que até a primeira assistente de direção tem que tomar muito cuidado, porque se você tá em um dia de set ali, que você tá adiantado, que você tá de boa, que tá tudo no horário, vai até acabar antes, e daí ele fica muito de boa e começa a não pegar no pé de ninguém, as pessoas vão ver essa tranquilidade também como uma forma de, tá de boa, posso aqui pegar 5 minutos pra tomar um café. 5 mais 5 mais 5 mais 5, o set atrasou. E o primeiro AD que tava super tranquilo vai ficar super estressado. E o tempo que você tava super tranquilo, você vai ter que correr 3 vezes mais. Então também tá aí mais uma postura no primeiro AD que não pode nem estar tenso e nem muito relaxado. Você tem que ter aqui um equilíbrio. E tem que ter, mas eu não posso tomar um café? Pode, tem que ter um tempinho pro café na ordem do dia. Você pode tomar um café, pegar uma bolachinha ali nesses entretakes, mas não demora 10, 15 minutos, né? Demora menos. Veja quanto tempo de entretake. Então, começando a gravar, você não terminou o café, larga ali no cantinho, grava aquele take, depois você volta e termina. Tenham consciência, tá? Então, essas também são formas de manter o set arrumado. Agora eu vou responder a dúvida que surgiu pra mim lá nos stories. Quantas vezes uma cena é feita? Quantos takes? Normalmente, a gente calcula isso como... Eu calculo normalmente, por exemplo, a gente tem que gravar um take, cada vez que a gente grava aquele take são 5 minutos. Eu colocaria, pra esse take então, uns 20. Com a mais. É pra durar 15, mas vai que atrasa alguma coisa, vai que dá um probleminha, eu colocaria 20 minutos pra gravar aquele take. Por quê? Mesmo que aquele take fique bom de primeira, é sempre bom ter mais um. Então, no mínimo 2. Agora, se aquele primeiro take não der certo, teve que ajustar alguma coisa, você vai fazer mais um, que vai ser o correto. E vai ter mais um do correto. Ou seja, você vai ter pelo menos 2 takes ali que você pode usar. Por quê? Vai que em um take aconteceu uma coisa que você não gostou e você só viu depois na pós. Ou aquele take deu algum errinho, passou um avião, aconteceu qualquer coisa. Tenham pelo menos 2 takes que funcionam, mesmo que eles não sejam inteiros, sei lá, tipo, na atuação foi incrível, mas no primeiro, bem no finalzinho, passou um avião. Dá pra usar todo o início do take, mas no finalzinho passou o avião. Grava mais uma pra garantir, e daí tá tudo certo. Então, normalmente, a gente vai gravar aí umas 2 ou 3 vezes, tá? Normalmente é 2, às vezes é 3. Tem cena que dá muita coisa errada que você vai gravar 20 vezes, e daí isso, a primeira assistente de direção, se ele não previu, ele vai entrar em desespero. Mas eu sempre coloco um tempo a mais. Mas então se você vai gravar 3 vezes, não seria 15 minutos? Os entretakes. Coloquem tempo para entretake. E o que acontece? Como eu disse no início da live, não é toda a ordem do dia que vai ter o tempo de cada take. Às vezes vai ter só lá, cena 5. E na cena 5 tem 3 takes, 3 planos. Tem 3 planos e esses planos vão estar só na decupagem. Só que você tem que ter uma noção de quanto tempo vai demorar para gravar a cena 5 inteira. Quantos planos tem ali? São 5 planos. Cada plano, a gente vai gravar 3 takes. 3 vezes 5 já deu 15. 15 para 20 minutos, você vai fazendo a conta. Gente, tem matemática, tá? Matemática de horário, então,
Nem me fale, já tô até cansada de falar de matemática de horário. Eu já tenho, assim, calculadora de horário e já me acostumei tanto que eu já cheguei a refazer uma ordem do dia na hora, assim. O diretor e o produtor estavam discutindo, falando assim, ó, essa cena a gente ia gravar em 20 minutos, vai ter que gravar em 10. Enquanto eles discutiam isso, eu refiz a ordem do dia ali no horário e falei, tá bom, você tem 2 minutos pra gravar esse take, 5 pra esse aqui você grava assim e assim, daí corta. Você tem que ter essa agilidade, que você só vai conseguir também depois que você conseguir muito tempo de set. Não adianta, tá? Mas é sempre no mínimo 2 takes, no mínimo 3, 4 planos, porque sempre vai ter um plano geral, sempre vai ter um plano detalhe, sempre vai ter um plano individual, e se tiver 2 personagens, sempre vai ter um plano conjunto. Isso é básico. Daí isso vai alterando. Ah, mas ele tá muito emocionado, eles querem um close, em vez do individual, eu vou fazer o close. Não, mas como ele tá muito emocionado, eu quero o individual e o close. E daí, às vezes, tem cenas que tem 20 planos. E cada plano vai ter ali, no mínimo, 2, 3 takes. Tá bom, pessoal? Não adianta. É assim que funciona. Se vocês algum dia forem fazer alguma ordem do dia e tiverem com dúvida, me manda uma mensagem que a gente conversa também, que eu quero trazer mais esses conhecimentos sobre o primeiro AD pra vocês também, que é muito gerenciamento de equipe, muito horário, muita coisa, mas que eu acho muito importante e que eu sou simplesmente fascinada. Como vocês sabem, é uma das minhas funções preferidas do cinema e que eu tenho mais experiência no cinema também. Então agora eu vou ler novamente os comentários de vocês e vamos pro nosso tópico 5, que é a finalização. Peter Jackson gravou a última cena do Senhor dos Anéis várias e várias vezes. Exatamente. Às vezes é porque o diretor não gostou, porque teve algum erro da atuação, ou porque realmente teve que fazer. Gente, já cheguei até que gravei no primeiro dia de diário uma cena, a gente viu depois que ela não ficou boa, no último dia de diário a gente gravou ela de novo. Foi uma ordem do dia refeita? Foi mais um tempo de gravação? Foi, mas acontece. Em um outro set que eu fui, a gente chegou a fazer 28 takes de um plano. A cena tinha, 5 planos. A gente fez 28 takes de um plano. Sabe por quê? Porque tinha uma cigarra do lado. A gente tava aqui tinha uma árvore e aqui tinha uma cigarra. E tinha diálogo a cena. Então a gente ficou muito tempo gravando ali, até que depois a gente falou, gente, dá pra ouvir o que eles estão falando? A gente dubla depois. A gente vai ter que dublar depois, isso a gente já sabia. Mas vão acontecendo problemas, daí, por exemplo, tava ali, tava concentrada, a cigarra tava quietinha, de repente a cigarra começa, o ator desconcentra. Não, beleza, vamos de novo. Tava ali, de boa, a cigarra começa, ele vai até o final. Beleza, temos um. Vamos fazer mais um? A cigarra começa, ficou muito alto, não deu pra ouvir nada. A cigarra começa, o ator começa a dar risada. Então, assim, tem vários problemas. Então, isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Na hora que você vê, às vezes você tem ali 30 takes feitos e 5 horas de atraso na diária. Você também não pode deixar isso acontecer. Se você vê que não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, e o seu tempo tá encurtando, gente, muda de plano, improvisa. Não deixa chegar em 30 takes. Se você não tem dinheiro nem outro dia pra gravar aquilo, não dá pra deixar. Tá? Você tem que tomar cuidado com isso também. Mas também tem aquela questão, foi 27 takes, mas não foram 27 takes da cena inteira. Quando você vê que a cena deu errado, você já cortou. Aquele take que demoraria 5 minutos pra gravar, demorou 1. Então você tem que ir analisando sempre o horário. O primeiro AD tá sempre com o relógio na mão e na cabeça. Não tem como, tá? Então é tudo muito ali ajustado pra conseguir manter esse set organizado, funcional e fazer esse filme acontecer. Vamos agora para o nosso quinto e último tópico para encerrar aqui, que é a desprodução, que eu já falei um pouquinho para vocês, que tem que ter sim um momento para desprodução. Todo mundo tem que ajudar na desprodução e essa desprodução também entra na ordem do dia. Acabou de gravar? Ah, beleza, vou sentar e descansar. Não. Vai ter 30 minutos para desprodução, vai poder ter, produzir a minha parte, a outra parte ainda tá precisando de ajuda, vai ajudar, você tem que ser proativo, tá? Se eu for ajudar, vou atrapalhar, então vai ver outra coisa, vai ajustar outra coisa, vai começar a levar suas coisas pro carro. Então não dá pra simplesmente ser aquela pessoa que, todo mundo chegou, mas eu sou o diretor, vou sentar enquanto eles arrumam. Todo mundo acabou, mas eu sou o diretor, então eu vou sentar enquanto eles arrumam. Não sejam essa pessoa, ajudem na desprodução. A desprodução é um tempo de gravação. Se a gravação pode ir até as 4 da manhã, e ela vai terminar às 4 da manhã, saiba que você vai sair do set quase 5 horas.
Normalmente é 30 minutos de produção, dependendo da quantidade de equipamento, da quantidade de pessoas, pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Então você já sabe que você vai desproduzir ali por uns 30 minutos, até você levar tudo pro carro, conseguir sair, já vai ser 15 para 5, você vai sair do set de filmagem lá pelas 5, vai chegar em casa lá pelas 5h30 e você saiu às 4 da manhã do dia anterior. Então os sets são corridos, são cansativos, vai ter um tempinho ali de uma refeição, de um café, mas também não vai ser aquele super tempo, vai ser no máximo uns 20, 30 minutos também, porque os sets são corridos e a gente tem que poupar tempo, principalmente no cinema independente, tá? Tem que ter essa organização de transportes e horários, quem que vai levar a pessoa pro metrô, quem que vai levar os equipamentos, quem que vai simplesmente pegar o carro e poder ir embora porque tá com o carro lotado de equipamento, não cabe mais ninguém. Tem que ter também essa logística que é feita pelo produtor, de como que vai funcionar tudo isso, de horário, de transporte, de metrô, de buscar, de levar, de carregar equipamento, de tudo isso. Tem uma logística também, dependendo da quantidade de pessoas que estão ali envolvidas, que normalmente é mais ou menos a mesma logística de quando a gente chega no set. Uma pessoa que levou é a pessoa que leva, a pessoa que busca e tudo mais. Então, tem também essa organização que é feita pelo produtor. Ele tem que mandar essa organização antes do dia do set. Todo mundo já está no dia do set sabendo cada um da sua função, para não chegar realmente no set com e agora? Tá? Então, tem toda uma organização, sim. Como eu disse pra vocês, se acabou muito antes e não tem como a pessoa ir embora, façam entrevistas ou o produtor já pode planejar ter essas entrevistas antes. Acabamos de filmar o filme, mas desproduzimos, mas ainda tem as entrevistas para gravar. Às vezes a entrevista tá na ordem do dia. Uma coisa que eu e meus amigos do coletivo a gente resolveu começar a fazer é justamente gravar essas entrevistas no dia do filme, você já tá com o filme ali. Mas muitas vezes, se a pessoa tá muito cansada, se o set atrasou, se tá todo mundo doido para ir embora e já deu o horário, a gente já acabou antes, a gente marca outro dia para entrevista, mas não deixem de fazer, tá? Isso ajuda muito na divulgação do filme, isso gera material para vocês, tanto para redes sociais quanto para documentário. A maioria dos filmes que eu faço tem essa parte de entrevistas, às vezes no mesmo dia da gravação, que é cansativo, mas se não dá pra ir embora, o fulaninho tem que pegar o metrô só abre às 4 e são 3, porque a gente não vai gravar entrevista com ele pra já liberar ele, né? E daí já vai matar o tempo ali que precisa. Não tem porquê. Ou a gente grava no outro dia também, que nem o último set que eu tava, a entrevista tava na ordem do dia, mas o set atrasou, a gente simplesmente desproduziu e foi embora, e vamos gravar outro dia as entrevistas. Então tudo tem que ser balanceado, mas o diretor, o primeiro AD e o produtor tem que ter toda uma organização ali, tanto burocrática, quanto logística, quanto gerencial, quanto artística, e todo mundo da equipe tem que estar sabendo. Tem primeiro AD que vai mandar a ordem do dia no dia anterior, tem primeiro AD que vai mandar a ordem do dia 1 hora antes, tem primeiro AD que vai mandar a ordem do dia no mesmo dia, só que de manhã, e tem primeiro AD que vai mandar 3 meses antes. Normalmente 3 meses antes não vai dar muito certo, porque vai que tá chovendo, muda, alguma coisa, sempre vai ter alguma mudançazinha, mesmo que for pequena. Então, normalmente mandam um pouco mais em cima, no dia anterior ou no dia, mas todo mundo tem que estar consciente do que vai acontecer nesse set de filmagem, tá bom, pessoal? Chegamos ao fim do conteúdo que eu tinha para dar aqui para vocês hoje. Mandem aqui para mim se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma questão. Espero que tenha respondido aí para vocês. Tem muitas questões do set de filmagem. Acabei falando bem mais, por bem mais tempo do que eu imaginava. Inclusive, são muitos pequenos detalhes que a gente tem que ir abordando. Mas espero que tenham gostado. Compartilhem a live com quem vocês acham que vai gostar aí do conteúdo. E me mandem suas dúvidas, mandem comentários e mandem aí dicas de próximas lives e próximos conteúdos também. Vou dar aí 2 minutinhos para vocês mandarem dúvidas ou comentários que vocês tenham, ou senão a gente encerra por aqui, tá bom, pessoal? Sem dúvidas? Tudo certo? Prontos para ir para um set de filmagem? Meu Deus, quanta coisa por trás das câmeras. Muita, muita. Não é à toa que o meu conteúdo nunca se esgota. Sempre tem muita coisa para falar para vocês. E hoje aqui falei só sobre como ir preparado para o set. O que você tem que fazer quando você chega no set. Tem o cuidado da ambientação,
tem todo o cuidado de como fazer a ordem do dia, como fazer decupagem, como cuidar de cada um dos departamentos. Aqui eu quis fazer mais um apanhado geral para as pessoas que nunca estiveram em um set aí, quiserem ir pela primeira vez, não irem tão perdidas, não saberem o que esperar, tá? O set é um lugar maravilhoso, quando a gente consegue realmente aproveitar muito dele, mas é cansativo. Tá bom, pessoal? Muita coisa, mas dúvidas, coisas a mais desse por trás das câmeras que vocês queiram saber, podem me mandar e a gente vai conversando sobre. É isso então, pessoal. Encerramos por aqui. Uma ótima tarde a todos, um ótimo final de semana aí. E a gente vai se falando lá nos stories. Ainda vamos tentar ter um cineframe essa semana, então fiquem de olho. Beleza, pessoal? Tchau, tchau e até mais.